Passar na Ambima pode ser muito mais fácil do que o senhor ou a senhora imagina. Eu sou o Thiago Feitosa e esse é mais um vídeo da nossa playlist boladona sobre previdência complementar aberta. Nessa playlist você vai entender tudo sobre PGBL, VGBL, taxa de carregamento, renda mensal vitalícia, esses paranauê todo aí que tem nos planos de previdência, tá? A gente já fez alguns vídeos e na última aula a gente falou que o plano de previdência ele tem duas fases. Ele tem a fase de diferimento, que é aquela fase onde o investidor está colocando o dinheiro dele, e tem a fase de benefícios, que é quando ele converte o saldo acumulado em grana ou em algum benefício para ele que ele vai receber. E é sobre isso que a gente vai falar nessa aula, beleza? Se você gosta dessa ideia, chegou agora, não está inscrito, confere aí se você está inscrito, se está inscrita no canal, ativa lá o teco-teco lá para fazer assim no seu celular. A T2 acabou de mandar um vídeo, aí você vai ser o primeiro a ver, beleza? Vamos lá falar sobre os benefícios da Previdência Complementar. Já trouxe aqui de cara os benefícios e o primeiro que eu quero trazer aqui, ele não configura bem um benefício, mas é importante a gente falar sobre ele, que é a possibilidade de resgate. O investidor coloca o dinheiro dele na fase de diferimento e ele pode pedir o resgate deste valor acumulado, ele pode fazer um resgate parcial e continuar contribuindo. Então na fase de diferimento, ele tá lá colocando dinheiro, juntou lá 100 mil reais, beleza? Ele fala, quer saber? Quero trintão aí pra eu trocar de carro. Ele vai lá, saca trintão e continua contribuindo. Não muda, ele tá na fase de diferimento ainda. Se ele fizer um resgate total, claro que acaba o plano, tá? Então, essa forma de resgatar o teu investimento é uma delas, tá? Agora, eu quero falar sobre os benefícios propriamente ditos. Sobre como que a gente faz para esse trem aqui complementar a sua aposentadoria. Lembrando que se você quiser baixar essa apresentação que eu estou utilizando, você pode participar do nosso canal lá no Telegram, onde inclusive lá no Telegram eu estou integrando bastante conteúdo sobre o mercado financeiro, falando sobre o que está rolando aí para você se manter atualizado. É um bom canal para você seguir. Clica nos trem aqui embaixo para você entrar lá no Telegram e baixar essa apresentação e acompanhar a gente por lá, beleza? Então a primeira coisa, o primeiro tipo de benefício que eu quero te passar é o benefício chamado de renda vitalícia. Então, antes da gente escrever, vamos fazer um... Escrever não, antes de eu explicar, vamos escrever, fazer um rabisco aqui. Eu tô aqui na fase de diferimento, todo bonitão, todo bonitona, seguindo aqui o letra horrível, meu Deus do céu, capricha nessa letra, meu rei. Vamos lá, de novo, vou escrever aqui... Ó, me dá um desconto, vai, eu tô escrevendo em um vidro, não é fácil escrever num vidro. Então eu vou escrever aqui, ó, diferimento. Tava ruim, mas parece que piorou, mas agora ficou melhorzinho, né? Nessa fase de diferimento, não tem regra. O investidor pode colocar o dinheiro lá, como eu falei na aula passada, pode colocar 1.000, 300, 400, sei lá, quanto ele quiser, não quero colocar em um mês. E não tem nenhuma regra específica em relação a isso. Mas chega uma hora que ele vai fazer a conversão do saldo dele e aí essa conversão ele vai converter em um tipo de benefício. Quando ele faz essa conversão, ele passa a receber um benefício, tá? E esse benefício será pago de acordo com o que foi acordado com o cliente, tá? E o importante que eu quero que você entenda aqui é que não muda mais. Então, a partir do momento que eu contratei, por exemplo, a renda vitalícia, eu vou ter a renda vitalícia. Eu vou explicar para você com detalhes o que é isso. Então, vamos assumir que eu resolvi fazer a conversão do meu plano para os benefícios com 65 anos de idade. Então, eu tenho aqui, ó, 65 anos... e converti para renda vitalícia. Sabe o que vai acontecer nesse caso? Eu vou receber um salário, um valor por mês que foi acordado de acordo com a minha expectativa de vida versus o saldo que eu tenho acumulado. Eu vou receber isso até o meu último dia de vida. Então, por exemplo, se eu acumulei 1 milhão de reais, a gente vai pegar esse 1 milhão de reais, dividir pela minha expectativa de vida. Isso é feito através de uma metodologia de tábua atuarial, que eu posso explicar isso numa outra aula, tá?
e aí eu vou receber por mês um determinado valor. Vamos assumir que a gente fez lá uma divisão e tem uma expectativa de que eu, aos 65 anos de idade, tenho uma expectativa de sobreviver mais 20 anos. Então, basicamente, a gente vai pegar esse 1 milhão de reais aqui, dividir por 20 anos, de forma que eu receberei aproximadamente 50 mil reais por ano. Que se a gente divide isso por 12, né, porque tá sem 12 meses, vai dar 4 mil e alguma coisa. A gente vai arredondar, só para facilitar a nossa vida, de que eu vou receber 5 mil reais por mês de renda vitalícia. Então eu vou receber isso aqui até o meu último dia de vida. E um ponto que eu quero destacar aqui, que gera muita dúvida, é que até o meu último dia de vida. Não importa se eu, quando converti isso aos 65 anos, vou viver mais 40 anos, mais 50 anos, viver lá com 110 anos carcomindo, ou se eu vou ter um infarto aos 65 anos em um mês. Ou seja, se eu vier a falecer em qualquer tempo, este plano encerra e o saldo acumulado fica para a seguradora, tá bom? E aí você vai falar, nossa, Thiago, então isso não é bom. Ó, eu quero mostrar para você que aqui a gente tem um lance de risco dividido. Ou seja, a seguradora assume um risco e o cliente também assume um risco. Porque a gente não sabe quando esse cliente vai partir dessa para uma melhor. Veja, a gente pegou aqui, ó, 1 milhão de reais, dividiu por uma expectativa de vida e a gente fez uma conta e arredondou para uma renda de 5 mil reais por mês. Foi isso que a gente fez. Se esse cliente viver mais 20 anos cravadinhos, ótimo, tá utilizando todo o saldo dele acumulado, tá? Para receber, ele morreu, acabou. Se esse cliente viver mais um ano apenas, ele vai receber apenas por um ano e todo o resto do saldo vai ficar para a seguradora. Aí você vai falar, tá vendo? Aí, isso não é bom. Mas ó, calma, pensa aqui comigo. E se esse cliente viver, ao invés de 20 anos, como estava projetado aqui, e se ele viver 30 anos? Ou seja, se dentro da expectativa dele ele viver até os 95 anos, quer dizer que durante 10 anos, a seguradora vai ter que tirar dinheiro do bolso para pagar esse cara. Porque ele viveu mais do que a expectativa de vida estava quando foi feita a projeção lá atrás. Por isso que é um risco dividido. Se o cliente falecer antes, é ruim para ele, para ele é claro que ele foi embora, mas é ruim para a família, porque o saldo acumulado vai ficar para a seguradora e fim de papo. Só que se ele falecer depois da expectativa, é ruim para a seguradora, porque ela vai ter que pagar ele até o último dia de vida. Por isso que a gente fala que é um risco dividido. Tem um risco sim para o investidor, mas tem um risco para a seguradora também. E é por isso que a gente usa a metodologia de tábua atuarial para calcular a expectativa de sobrevida das pessoas que contribuem para o plano de previdência, tá bom? Então isso é renda vitalícia. Renda vitalícia você já sabe que é até o último dia de vida. Só que aí tem alguém que fala assim, poxa, mas eu não gostaria de falecer e deixar a minha cônjuge, ou o meu cônjuge, né? Como diria o ex-ministro Sérgio Moro, o meu cônjuge sem nenhum recurso. Então ele pode contratar uma coisa chamada de renda mensal conversível ao cônjuge. O que isso significa? Imagina que eu tenho lá 65 aninhos, contratei essa renda mensal conversível ao cônjuge, tá? O que vai acontecer? Quando eu partir dessa para uma melhor, o que vai acontecer é que a minha cônjuge, olha como eu sou chique, cônjuge, ela passa a receber esta renda mensal até o último dia de vida dela. Tá? E é claro que nesse tipo de situação, quando a gente vai calcular a expectativa de vida, a gente calcula a expectativa de vida do cônjuge também, porque é importante isso, tá bom? Então eu posso escolher entre renda vitalícia, não gostaria de morrer e deixar a minha cônjuge desamparada, então eu pego uma renda mensal vitalícia conversível ao cônjuge. Tem ainda a renda mensal vitalícia conversível aos filhos menores. Então imagina que eu, aos 65, aos 50, sei lá quando eu decidi a minha aposentadoria, contrato essa renda mensal vitalícia e se eu vier a falecer, os meus filhos menores receberão até que eles completem a maioridade, tá? Então dá para fazer essa cobertura familiar também, tanto conversível ao cônjuge quanto conversível aos filhos menores.
O próximo que eu quero falar, aqui ó, que é exatamente isso, explica o que eu estava falando, né? Ó. Renda mensal vitalícia conversível ao cônjuge e continuidade aos filhos menores. Então veja bem, olha só, eu contratei o plano de previdência com renda mensal vitalícia. Partir dessa para uma melhor. Minha cônjuge vai receber o trem até o último dia de vida dela, e quando ela vier a falecer, se tivermos filhos menores, os filhos menores vão receber até completar a maioridade. Então são formas de você trazer esse benefício estendido aos seus herdeiros e tudo mais, tá bom? Agora eu quero falar sobre a renda mensal vitalícia com prazo mínimo. Isso aqui gera bastante dúvida. Renda mensal vitalícia com prazo mínimo funciona da seguinte forma. Eu tenho 65 anos e contratei a renda mensal vitalícia com prazo mínimo 10 anos. O que isto significa? Que eu receberei por no mínimo 10 anos, portanto até eu completar 75 anos. Então eu recebo até o meu último dia de vida, portanto se eu viver até os 120 anos eu estarei recebendo. E se eu falecer dentro desse intervalo aqui, que é o prazo mínimo de 10 anos dentro desse exemplo, o que vai acontecer é que os meus herdeiros, os meus beneficiários indicados no plano, vão receber essa renda mensal vitalícia até completar esse prazo mínimo. Deixa eu te explicar de um outro jeito. Aos 65 anos, eu, Thiago, contratei uma renda mensal vitalícia com prazo mínimo de 10 anos. Quando eu falecer, se eu falecer aos 80 anos, já se passaram 15 anos desde a minha contratação, portanto, o prazo mínimo de 10 anos já foi pro saco. Então, faleceu, encerra o plano e acabou, beleza? Agora, se eu falecer aos 70 anos, portanto 5 anos após a contratação, significa que dentro daquele prazo mínimo de 10 anos que eu acordei com a seguradora, ainda tem mais 5 anos para rolar. Então os próximos 5 anos, os beneficiários indicados lá no meu plano vão receber até completar esses 10 anos. Então esse prazo mínimo. Então ele é uma mistura aí entre renda mensal vitalícia e renda mensal por prazo certo, que é uma das possibilidades que tem também, tá bom? Seguindo aqui, ó, a gente vai falar sobre renda mensal temporária. A renda mensal temporária é quando o investidor vai converter em renda e ele simplesmente diz assim para a seguradora: ei, seguradora, eu quero este meu 1 milhão, este meu 5 milhões, seja lá quanto que eu acumulei, eu quero essa grana por 10 anos, por isso é temporária. Só que tem um lance aqui. Essa renda mensal temporária, você contrata lá por um período, que pode ser 10, 15, 20 anos, seja lá quanto for, mas presta bastante atenção nisso, eu vou até ficar grandão aqui para você prestar atenção no pai. Ó, se o cliente falecer durante a vigência da renda temporária, encerra o plano e fim de papo e o saldo acumulado vai ficar para a seguradora, tá bom? Então é assim, ó, eu tenho 65 anos, contratei uma renda temporária de 10 anos, certo? 10 anos. Nesse caso, eu tenho a certeza que eu vou receber esse valor por 10 anos, portanto, até os 75 anos. Tenho certeza que eu vou receber se eu estiver vivo. Sobrevivi e continuo vivendo, deixo de receber porque venceu aquilo, já recebi toda a minha grana e já estou feliz. Só que se eu, no meio do caminho aqui, ó, partir dessa para uma melhor, ou para uma pior, né, porque a gente nunca sabe, o que acontece é que encerra o plano, tá? Assim como na renda vitalícia. E o saldo acumulado vai ficar para a seguradora, tá bom? E tem mais um, mas não menos importante, que é a renda mensal por prazo certo, com prazo certo. Essa aqui, ela é muito parecida com a renda temporária, bem parecida, mas o que acontece é o seguinte, vamos lá desenhar este trem de novo. Eu, aos 65 anos, contratei uma renda mensal por prazo certo de 10 anos. O que vai acontecer é que eu receberei o valor acordado, de acordo com aquilo que eu acumulei, por 10 anos. Fim. Só que, neste caso, se eu vier a falecer neste período, no período de vigência, o plano não encerra. E a seguradora continua pagando isso para os beneficiários que eu indiquei no meu plano, tá bom? Então, o que difere este aqui deste aqui
é que em caso de falecimento durante a vigência dos pagamentos, na renda mensal temporária, o que acontece é que encerra o plano. E na renda mensal por prazo certo, não encerra o plano. Então essa é a única diferença entre esses dois. Então isso que você está vendo na tela são formas que o investidor tem de transformar o saldo acumulado dele, tá, em um benefício, em uma forma de pagamento. Tiago, mas qual que é a melhor? Eu sei lá qual que é a melhor. Depende da sua estrutura familiar, depende da sua expectativa de vida, depende das despesas que você tem. Então, não dá pra dizer o que é melhor aqui, até porque se tivesse uma coisa que objetivamente fosse melhor, não teria necessidade de ter outras formas de recebimento, certo? Então, vai muito com a realidade ali do investidor dentro dessa situação para que ele decida o que é melhor para ele naquela condição. Fechado? Eu quero falar com você sobre mais uma coisa, que é o excedente financeiro. Mas antes, claro, eu preciso lembrar o senhor, a senhora, que este vídeo que você está vendo é patrocinado pela T2 Educação. E se você quiser estudar com a gente, com o nosso curso completo, para ver as minhas aulas, ter o meu suporte, o suporte do meu time, vem estudar com a gente e ser aprovado como os nossos alunos. O link para você conhecer o nosso site está aqui na descrição. Clica lá, se inscreve, se matricula no curso da CPA 10, da CPA 20, da CE, enfim, qualquer certificação que a gente tenha o curso e vem estudar com a gente para você manjar dos paranauês, beleza? Vamos explicar agora para você o que é o excedente financeiro. Excedente financeiro é um percentual pago ao investidor sobre o rendimento excedente do saldo acumulado. Pronto, expliquei. Ficou fácil, não ficou? Não, eu sei que não. Ó, vamos lá. O que acontece? Imagina que eu, Thiago, tô aqui, ó, magrinho, que eu só um palito, eu acumulei 5 milhões de reais no meu plano de previdência. Chegou a hora da conversão, ou seja, eu vou converter este trem aqui em um benefício. Então eu vou pegar essa minha grana e direi assim para a seguradora: seguradora, sua linda, agora estes 5 milhões de reais são seus, ou seja, eu não tenho mais essa grana, não é mais minha. E o que eu tenho agora é um direito de receber lá o meu benefício, certo? Que eu concordei com ela. Receber. Pega a borracha, apaga o trem, pega a caneta e escreve no trem. Direito de receber. Só que vem cá, você sabe que seguradora manja dos paranauê. Ela vai pegar essa grana aqui e vai investir no mercado financeiro. Isso aqui vai render para ela. Então ela vai dizer assim para mim: Thiago, olha só, o meu plano de previdência tem um excedente financeiro de 50%. Exemplo. O que isso significa? Significa que a grana que ela ganhar com esse investimento, com estes 5 milhões de reais, que agora é dela, ela vai ganhar um dinheiro com isso ao investir isso no mercado financeiro. Vamos supor que ela conseguiu ganhar lá 10% ao ano. Se ela disse que o excedente financeiro dela é de 50%, vou colocar aqui em cima, o que ela está dizendo para mim é o seguinte: Thiago, olha só, eu ganhei 10% ao ano com essa grana que era sua, mas agora é minha, e eu prometi que daria 50% de excedente financeiro. O que significa que 50% destes 10% aqui, tô parecendo a Dilma falando, né? 50% de 10%, mas enfim, é isso aí. 50% destes 10% aqui passam a ser seus, ou seja, eu vou te pagar isso. Isso é o que a gente chama de excedente financeiro. Portanto, uma dica, ó, quanto maior for o excedente financeiro, melhor. Por quê? Mais eu vou receber em relação ao rendimento. Se fosse um excedente financeiro de 80%, eu receberia 80% destes 10% aqui. Tá bom? Então, ficou um rabisco gigante na tela, mas acho que você conseguiu entender o que é excedente financeiro. Claro que a aula já tá ficando longa, eu vou encerrar esse trem por aqui. Lembra de se inscrever, confere a sua inscrição, ativa o sininho para você não perder nenhum vídeo, porque nós teremos mais vídeos aqui sobre essa playlist boladona. E claro, se você tá gostando, deixa aquele joinha esperto. A gente vai se ver no próximo material. Beijo, tchau!